Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma noite, mais um atendimento do programa Modulação em Ação. É muito bom ter todo mundo aqui, para a gente poder tratar de um tema tão comum, né? São as nossas crenças. Vamos aprofundar nisso hoje e espero que possa atender da melhor forma possível cada um que está aqui e cada um que assistir depois as nossas gravações aqui, tá certo? Então, caso tenha alguém que esteja chegando pela primeira vez nesse atendimento, no grupo, é legal, é bacana estar trazendo para a gente poder tirar as dúvidas com relação aí à Oi. modulação. Oi, Luísa. Eu desisti de falar com você. Eu achei muito bom, para falar a verdade, tá? Eu achei que está tudo muito errado. Uma hora sua filha tinha caído do parquinho, outra hora no carinho, uma hora estava com sua mãe, outra hora você estava. Daqui a pouco você... Você está falando com outra pessoa ali. Bom, então, caso tenha alguém que está chegando pela primeira vez aqui no nosso atendimento, seria bacana estar trazendo a informação aqui para mim, para eu tomar conhecimento e poder dar uma introdução um pouquinho sobre o que é o trabalho e como ele funciona. No chat é mais difícil de eu estar conseguindo acompanhar, tá? Então, se possível, eu peço a gentileza que abra o microfone, levante a mãozinha. Aqui na base do Meet, se vocês verificarem o botão de desliga, ao lado tem 3 pontinhos e depois uma mãozinha levantada. Essa mãozinha aqui me ajuda bastante, porque faz um sinal aqui para mim e eu sei que tem alguém querendo falar, viu? Então, eu peço a gentileza aí também de estar usando essa ferramenta aqui do Meet, tá bom? Primeira vez, a Ana, tá certo, Ana? Mas a gente já conversou um pouquinho em outros momentos, né, sobre os tratamentos. Você gostaria de perguntar alguma coisa? Pode abrir o microfone e falar, Kira. Ana? Ana Becker? Eu acho que talvez não esteja me ouvindo, né? Oi, meu amor, tá me ouvindo? Sim, querida, pode falar. Boa Eu noite. agradeço, eu agradeço imensamente. Eu quero, pela primeira vez eu estou aqui, eu quero entender, eu quero ouvir. Por isso que ainda não consegui, para ser muito sincera. A gente já falou algumas vezes, mas eu não sei se eu me dediquei o suficiente até para entender. Então, eu estou aqui para isso hoje, para poder entender e ver se eu dou continuidade, vamos colocar, ao meu entendimento, vamos colocar assim. Tá certo. Então, vamos lá. A modulação quântica, né? Vejam que hoje a gente até teve um pouquinho, né, dessa inquietação lá no grupo sobre compreender um pouquinho melhor o que é, do que se trata e como funciona, tá? Aqui no programa, que eu tenho feito a gravação desde fevereiro, o intuito é poder trazer a oportunidade da gente estar tratando temas diversos dentro do mesmo grupo, dentro da mesma consciência coletiva que é ancorada, né, nesse caso, por mim, mas, no entanto, tem todo um grupo de pessoas que já acompanha o grupo há 2 anos, né? Então, já existe um arquétipo que toma forma com essa consciência. E o que a gente faz aqui? Quando a gente troca os temas, nós estamos olhando o grupo, a consciência coletiva, por diversos ângulos diferentes. O que isso significa? Significa que quando eu observo um fenômeno com esse óculos, eu acesso algumas camadas. Quando eu troco o tema, que seria a lente, o meu óculos, eu consigo acessar também outras camadas. E assim a gente vai aprofundando o tratamento de transformação, né? Então, transformação do quê? Da nossa consciência mesmo. Então, todos os atendimentos, eles são moldados para nos permitir acessar novos pontos de vista
sobre a nossa própria vida e sobre tudo aquilo que a gente tem como desafio. A partir desse ponto novo, eu tenho como considerar novos caminhos, tenho como considerar novas soluções que antes eu não tinha acesso. Certo? Então, independente da técnica que a gente utilize junto do equipamento, independente de ter alguém comigo aqui, né, outro profissional que utilize a Morphos ou não, nós estamos sempre modulando a nós mesmos. Todas as experiências nos modulam, certo? Trabalham nos trazendo impressões para dentro da nossa consciência. A partir dessa percepção, dessas impressões, nós conduzimos o nosso dia a dia e nós manifestamos a nossa realidade, atraímos a nossa realidade, tá? Então, de uma forma assim bem ampla, eu trago esse conceito, né, da modulação quântica, que não necessariamente é meu, mas é a abordagem que eu utilizo nos tratamentos e dentro do programa Modulação em Ação. Então, por exemplo, hoje, a Isabel, ela está chegando, ela é moduladora também, e ela está chegando para colaborar com a gente nesse atendimento, nesse tema, utilizando os florais, tá? Os florais, tanto produzido por ela mesma, como outros sistemas florais também. Então, a técnica do floral junto com a Morphos nos permite potencializar também esse envio, certo? Não só auxilia na análise do que a gente está trabalhando, por exemplo, aqui agora a gente vai tratar das crenças limitantes, certo? Então, os florais, além de tratarem as crenças, eles também nos trazem uma percepção do que está vibrando ali naquele contexto, dentro do nosso campo psicoemocional, principalmente, né? Dentro do nosso sistema também de vidas que a gente já tenha vivenciado, de experiências. Então, tem como fazer uma leitura a partir dos florais que aparecem como ressonância aqui para o grupo e para a questão tratada. Então, não sei se deu para trazer um pouquinho mais de clareza, Ana, sobre o processo, mas a proposta é a gente estar utilizando desse conceito e do equipamento para estar contribuindo, colaborando para que cada um aqui acesse para si, certo? Por mais que a gente tenha um único tema, e esse um único tema, rastreando com o equipamento, o que tem ali para ser trabalhado de necessidade, e isso seja uma média que representa todos aqui, nós sabemos que cada um aqui vai ter o que precisa deste protocolo, deste tratamento que será enviado. Então, hoje, eu aqui, nesse momento, eu tenho uma permeabilidade para esse tratamento que vai ser enviado, certo? Pode ser que daqui a 3, 4 semanas, se eu resolver assistir novamente essa gravação, eu já vá acessar outras questões e outros benefícios que eu não acessei hoje. Por isso, quando me perguntam lá no grupo, ou no particular, Bruna, tem contraindicação? Dá para assistir um atrás do outro? Posso repetir a mesma sessão que está gravada? Eu falo que sim, pode. No entanto, a gente precisa se observar. Não tem contraindicação. Precisamos nos observar o quanto nós estamos realmente recebendo daquilo e o quanto nós estamos, talvez, nos sobrecarregando. E isso, cada um aqui vai ter a sua percepção a partir de como se sente com o que está recebendo, tanto de informação, propriamente dito, quanto de movimentação de campo. Então, por exemplo, hoje a gente trabalhando as crenças aqui, tá? Emanando do equipamento esse tratamento. Se eu falo para vocês, esse tratamento, né, no finalzinho a gente vai ver a ressonância, o tempo de envio, esse tratamento vai ficar no campo durante aí mais 15 dias, ou então vai reverberar no campo do grupo durante meses. Isso significa o quê? Que vocês, como observadores de si mesmo, da vida de vocês,
tendem a estar cada vez mais próximos de compreender o que é necessário para aquela questão, para aquele determinado ponto. É um estímulo que leva todos aqui, sem exceção, a encontrar o seu ponto de equilíbrio, seja com relação à saúde física, seja com relação à saúde emocional, mental, ou desafios que a gente tem em qualquer área da vida. Tá? Então, tudo move, tudo se movimenta. Uma das coisas que é bem recorrente as pessoas perguntarem é como é que eu sei que é a modulação que está colaborando com isso tudo? Como é que eu identifico os resultados da modulação? Realmente, são resultados muito amplos. E cada um aqui vai conseguir mensurar isso a partir dessa prática que é sempre sugerida. Qual prática? Da autoobservação. Porque isso aqui é um processo que estimula o autoconhecimento. Quais são os padrões que eu tenho recorrentes na minha vida? Sejam de acontecimentos que se repetem, sejam de emoções que se repetem, sejam de pensamentos que se repetem. Identificar, conhecer os nossos próprios padrões é um dos principais objetivos, certo? Conhecer, reconhecer e identificar os nossos próprios padrões. Isso é autoconhecimento, porque só assim eu tenho condição de, numa próxima oportunidade, modificar, ajustar o que eu estou sentindo, ajustar o que eu penso com relação a julgamento, a crença sobre determinada situação, para poder transformar num novo plantio. A gente está todo dia plantando, só que não percebe. Todos os dias nós estamos plantando. E aí a gente tem que plantar com consciência. Eu estou reativo ou eu estou realmente respondendo com consciência o que a vida me traz? Né? Então, o propósito é realmente estar colaborando na caminhada, no processo de cada um aqui. E aí cada um vai ter uma experiência, certo? A gente não tem como, assim, colocar uma lista de itens que a modulação vai trazer como benefício. De forma genérica, até dá, para ir coletando os benefícios que cada um foi identificando na sua vida, até mesmo os novos desafios que as pessoas foram identificando ao longo da vida, ao longo dos dias após uma modulação, porque os desafios eles também vêm para testar o nosso posicionamento. Vamos lá ver agora se realmente a Ana aprendeu aqui essa lição. Né? Então, a coisa se repete, para que você tenha a oportunidade de se posicionar de uma forma diferente. Parece brincadeira, mas não é. Né? É a vida como ela se apresenta para nós. Então, aprendizados que a gente não conclui, eles mudam de roupa, acontecem novamente, para que a gente ali, né, com a percepção desperta, fala, opa, olha aí a minha chance. A minha chance de novo passando por aqui, na minha frente. Agora eu estou vendo. Agora eu estou vendo o que eu posso fazer de uma forma a me levar a outro lugar. Entende? Então, agora eu tenho a possibilidade de não puxar esse gatilho, por exemplo, da raiva, de responder alguém de forma grosseira, ou então de simplesmente devolver na mesma moeda o que estão me fazendo. Compreende? Pode falar, Ana. Eu concordo plenamente. Tudo isso que você está falando, eu estou tentando evoluir, que isso é tudo uma questão de evolução dentro da leitura, dentro de livros, dentro de outros tipos de, de, de abordagem. Aí eu te pergunto, aonde a modulação, aonde o que você faz entra exatamente nessa evolução, nessa percepção, ou sei lá qual é o nome que se dá a isso. Independente, por isso, essa minha curiosidade, eu vim participar ao vivo e a cores para ver exatamente como funciona isso dessa vez,
que é a curiosidade que eu já estou, quanto tempo que a gente fala, e ainda não tive oportunidade de estar aqui, de participar, essa é a primeira vez, para ver exatamente como é isso na prática. Perfeito. Hoje nós vamos compartilhar mais uma vez a tela sobre o equipamento e vamos demonstrar, né? É complexo a gente, em uma hora e meia, tá dando assim o passo a passo de tudo que é feito. No entanto, tem como vislumbrar, né, o processo como ele se dá. Então, por exemplo, eu já vou passar a palavra ali para a Isabel também poder se apresentar e trazer o que ela já teve, porque ela já fez uma análise prévia, ela já fez um trabalho que ela vai estar trazendo aqui hoje, e eu vou complementar, tá? Mas, em resumo, o que a gente tem de passo a passo, só para ilustrar para vocês aqui. A gente trabalha no equipamento da seguinte forma: nós temos no equipamento uma parte do equipamento dedicado a conectar no campo mórfico, no campo informacional, o testemunho, conectar quem está sendo tratado, certo? Então, ali, nessa parte do equipamento, nós colocamos da seguinte forma: todos os participantes do grupo Modulação Coletiva. É por isso que eu não preciso sair coletando o nome de todos do grupo. Isso só é feito nos tratamentos de aprofundamento, tá? Aqui nos atendimentos gerais, nos atendimentos gratuitos, a gente trabalha neste nível justamente porque tanto um nível quanto o outro existe a movimentação, como macrocosmo e microcosmo. Todos eles são necessários, são abordagens complementares, tá? Então, nos atendimentos gratuitos, a gente olha desta forma para a consciência e dá um estímulo mais vindo do macro, tá? Então, eu coloco nessa célula do equipamento todo mundo que está no grupo. E também todo mundo que assiste a gravação. Dessa forma, eu tenho como englobar, atender todas as situações de pessoas que estão um pouco mais flutuantes, de forma a orbitar pelo grupo, e aquelas que estão cada vez chegando mais próximo, cada vez se inteirando mais do processo. Porque na vida é assim também, né? A gente tem situações em que a gente está mais distanciado e situações que simplesmente a gente está imersa, tá? Então, por isso que existem essas abordagens diferentes, ok? Outra parte do equipamento fica dedicado ao que a gente vai olhar desta pessoa ou deste grupo. Então, neste caso hoje, nós vamos olhar para as crenças, mas não é qualquer crença, são as crenças que nos limitam, são as crenças moldantes negativas, aquelas que realmente impedem a gente de modificar a vida da forma como a gente deseja. Então, elas estão ali no fundo, de pano de fundo, arquetipicamente, plantando todo um molde que nos permite viver a vida como eu hoje desejo avançar para fora dessa caixinha, dessa crença. Eu preciso entender primeiro que ela está me limitando, preciso reconhecê-la. Então, é isso que a gente vai buscar estimular aqui hoje, tá? Então, perfeito. Resumindo, temos uma parte dedicada ao do equipamento que vai estar olhando para todos nós como uma consciência coletiva, e tudo que a gente trabalhar vai ser uma média representativa do grupo. Ou seja, se eu tenho uma ressonância, mesmo que em 0% com algo, eu tenho uma ressonância em 0. Aqui, 0 eu estou dizendo porque a gente tem esses parâmetros dentro do equipamento, tá? Então, eu tenho uma escala de 0 a 100, e no 0, se eu tenho alguma ressonância, isso significa que em algum contexto eu tenho ressonância com aquilo. Agora, se nem em 0 eu tenho ressonância, quer dizer que eu não tenho ressonância com aquela informação, tá? Então, mesmo que eu esteja vibrando em 0,
com alguma informação, alguma crença que aqui aparecer, eu vou estar sendo trabalhada naquele ponto também, tá? Só para que vocês entendam isso. Pode falar, Ana. No caso, você fala que a modulação, a máquina em especial, ela faz uma. É como se fosse uma egrégora. No caso, a máquina indica algum tipo de vibração, algum tipo de. Como é que funciona? Ela é uma ferramenta que nos auxilia a medir ressonância, tá? Então, eu vou mostrar aqui o equipamento para ficar um pouquinho mais claro para você, tá? E aí você vai compreender um pouquinho mais do que eu estou querendo te dizer. Então, aqui a gente tem o equipamento, certo? Eu estou com vocês aqui nessa célula que eu falei que é dedicada a olhar o grupo, o testemunho, quem a gente está trabalhando. E aqui, no caso, eu tenho que colocar o que a gente vai trabalhar, certo? Então, aqui, as crenças limitantes, ok? Então, eu já realizei também um levantamento prévio, já fiz um balanceamento que eu emanei, e enquanto a Isabel for apresentar a parte dela, se apresentar e apresentar a parte dela, eu vou rastrear essas crenças que estão aí no sistema para apresentar para vocês, tá? Então, aqui a gente tem essa comparação dentro do campo, e essas duas células, elas são comparadas lá no campo informacional, certo? Então, aqui por ressonância, utilizando esses diais aqui, especialmente esse que é o da porcentagem, eu verifico o quanto uma coisa tem ressonância com a outra. Então, se aqui eu tenho as crenças de uma forma geral, e eu vou colocando outras crenças, aqui é genérico, tá? Não tem nenhuma crença em específico, é global. Crenças limitantes. Aí eu vou alimentando o equipamento de novas informações. A crença está, por exemplo, instalada no emocional? Ela está instalada apenas no corpo mental? Posso ver aonde é que elas estão no nosso ser também. Esse poderia ser um segundo nível de investigação, ok? E depois eu posso começar a nomear as crenças. A crença ligada ao dinheiro, crença ligada ao trabalho, crença ligada a isso, crença ligada àquilo. Estou te dando um exemplo genérico, certo? Que ainda vai ser rastreado aqui ao vivo para vocês. E então a gente entende que crenças são essas e depois a gente trabalha com os corretores, que nesse caso hoje nós vamos trabalhar com os florais, que a Isabel vai trazer, e também com alguns índices que eu vou estar personalizando para o grupo aqui no equipamento. Esses índices, eles são rastreados conforme as crenças que vão aparecer aqui, para que elas possam ser transformadas em crenças positivas, tá certo? Então, só para dar uma uma prévia aí, para responder a sua pergunta, tá bom? Gente, mais alguém gostaria de trazer alguma pergunta? Ana, ficou um pouquinho mais claro? Mais ou menos. Na observação, vou ver como é que funciona isso exatamente, porque eu acho que na prática eu gostaria também depois, se pudesse, se tivesse condições de poder ouvir alguém, alguma coisa que já tenha o quê, entendeu? Como resultado, você quer dizer? Sim, é isso, a gente vai acompanhando, às vezes no grupo as pessoas vão trazendo relatos, né? E também aqui nos outros encontros tiveram pessoas que trouxeram também os seus relatos de como está sendo, né? O que a gente tem, assim, de bastante frequência como resultado é não só, de repente, por exemplo, dentro de um contexto de prosperidade, a gente realmente alcançar um dinheiro inesperado, sabe? Essas coisas acontecem, sim, para todo mundo, não, tá? Nossa, ficou muito claro agora o que eu tenho que realmente fazer com relação ao meu trabalho ou com relação ao meu relacionamento. Então, são vários
pontos, assim, que vão realmente trazendo para a gente uma compreensão de conexão com o trabalho, certo? No entanto, nem tudo a gente tem como garantir, senão eu teria que realmente fazer uma outra análise. Eu vou falar, peraí, vou pegar teu caso isolado e vou verificar a ressonância se tem relação com o protocolo que foi enviado. Isso é possível fazer, mas não é viável, né, dentro do contexto de um grupo de 400 pessoas. Mas quando a gente vai para um tratamento individual, quando a gente vai para um tratamento menor, específico, que são esses que com certa frequência são oferecidos ali no grupo, aí a gente tem como olhar para isso com mais proximidade, tá? Perfeito? Então, eu vou passar a palavra para a Isabel, agradecer ela, a presença dela aqui com a gente hoje, para a gente Obrigada, querida. por nada, disponha. Vamos lá, Isabel, por favor, querida, seja muito bem-vinda. Eu acho que tem o microfone de novo, peraí. Sei, estava funcionando da última vez. Vamos lá. Abriu? Abriu, perfeito. Boa noite a todos. Obrigado, Bruna, primeiro, né, pela oportunidade. Não estou acostumada com lives, então vocês me perdoem. E eu gosto especialmente de trabalhar com florais pela leveza. Uma das características do meu trabalho é a leveza, a facilidade, o ponto certo e o minimalismo. Eu não sou pessoa de colocar um monte de coisas assim. Eu acho muito bacana quando as pessoas conseguem perceber essa mudança vindo de dentro para fora. Os florais são gotinhas de consciência. Eu tenho uma clientinha que tem 20 anos que ela fala que são ovinhos de dinossauro, que fazem a gente crescer. Então, eles ajudam a quebrar. Está dando microfonia? Um pouquinho. Vê se melhorou. Sim. Tá. Eles ajudam a gente a perceber os padrões. Porque crença é um molde, né? É a forma de bolo. Se você colocar a massa numa forma quadrada, ele sai quadrado. Se você colocar numa forma redonda, ele sai redondo. Então, se as coisas estão dando certo na sua vida, é porque você tem crenças a favor. Se as coisas estão dando errado, é porque vocês têm crenças contra. Inclusive, a autossabotagem são crenças, né? Então, eu gosto de usar florais, porque o próprio nome diz flor, a tradução é o melhor de. Então, elas apoiam o nosso viver para ajudar a nossa percepção. Porque cada um de nós é ímpar, cada um de nós tem um dom exclusivo que deve ser colocado para fora. E uma frase que eu gosto é que milagre é uma mudança de percepção. Por isso que eu sempre uso os florais. Bom, tudo que você acredita, que crença, é fé em alguma coisa, é convicção em alguma coisa. Ela vai modular sua ação. Você não vai fazer um trabalho se você não acredita que pode. Você não vai paquerar uma pessoa porque crença sobre relacionamento bate o recorde, né? Prosperidade de relacionamento bate o recorde, né? Entende? Então, o importante é que a gente comece a observar no que eu ando acreditando sobre qualquer coisa e entender qual é o mecanismo dessa crença. Porque existem vários tipos de crenças, daria para ficar uns 3 anos falando, e pela ressonância, pela medição, eu vou falar sobre 3. Pode falar, Bruna? Engatei uma quinta, né? Pode falar, querida. Então,
Tenho crenças de nível 1, que eu chamo, que são aquelas convicções de aceitar que certas coisas são reais, certo? A de tipo 1, ela apela para o medo, para a pena, para a desconfiança, tem uma colinha aqui, para o ódio. E esse sistema de crenças, ele mutila as habilidades do indivíduo para se corrigir, porque ele acredita que nós vamos precisar de fazer um sacrifício ou uma penitência. É uma crença. Você é um ser multidimensional, é um ser do agora, e basta você decidir mudar, observou a crença, você já está mudando, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Então, as crenças de tipo 1, elas têm um apelo emocional. Tem as crenças de tipo 2, que elas apelam para a insegurança e a necessidade de procedimentos austeros sobre sofrimento. Sofrimento é inevitável, é uma crença austera. Castigo, né? Aquela Deus castiga, essas coisas. Então, eu não executo certas coisas com medo dessa crença que está lá arraigada, ela está transparente, invisível, porque há crenças que eu nem sei que eu tenho. Eu lembro quando eu comecei a estudar isso, muito tempo atrás, eu falava aqui para uma amiga, eu falei assim, nossa, eu parece que eu tenho pensamentos que eu não sei que tenho. Então, é mais ou menos essas crenças que, de repente, você começa a perceber quando começa com aquela autoobservação que a Bruna estava falando. E outra coisa, nós temos dogmas, e dogmas, eles raramente são questionáveis, eles são observados, percebe? Então, nós operamos através desses moldes sem nem perceber. As crenças de nível 3, elas precisam de evidências concretas. Os indivíduos que estão... Bom, nós estamos em todos os níveis, tá? Eu só estou separando, eu estou falando, sendo assim, um esquartejamento apenas para ficar mais fácil a compreensão, mas todos nós temos todas, né? Eles acreditam que eles estão dentro desse sistema de crenças. Então, eles têm fatos, objetivos, crenças, como hoje em dia que a gente está vivendo entre a ciência e as terapias energéticas, quando um grupo fala que não tem corpo, né, que nós somos energia, o outro fala que a gente é mecânico, nós somos uma massa. Então, é mais ou menos isso. Essas pessoas, esses indivíduos muito arraigados, com crenças do nível 3, eles discutem muito sobre o que é a verdade das suas crenças. Eles estão o tempo todo querendo provar que aquilo existe. Então, que aquilo é uma verdade, aliás, né? E o sistema de crença de nível 4, que é o que eu quero chamar a atenção aqui, é aquela em que você cria elas intencionalmente. Você toma consciência da experiência que você quer viver. Você escolhe a experiência. Você usa o seu arbítrio, porque você é um ser criador. Mas, se eu acredito que as coisas estão fora de mim, eu não posso mudar nada. Mas, se eu acredito que elas estão dentro de mim, que eu sou um ser criador, daí eu posso mudar tudo. Não sei se fica claro, tá? Então, é muito importante que a gente esteja o tempo todo olhando para como eu acredito. E se o que eu acredito tem outro ponto de vista. Porque hoje, muita coisa que era fatídica lá fora, quando a gente lembra de quando começou as ideias de que o planeta era redondo,
todo mundo ofereceu resistência. Quantos anos? 200 anos para eles confirmarem que a Terra era redonda. Então, por quê? Porque haviam sistemas de crenças muito fechados. E quando o seu ponto de vista sobre alguma coisa muda, o caráter do que você está observando muda também. Porque eu sou o observador, que é um dos princípios da quântica, né? O observador altera o resultado. Então, eu sempre vou experimentar aquilo que eu acredito. Então, se eu acredito que eu sou feia, que ninguém vai olhar para mim, que ninguém vai me paquerar, o que vai acontecer? Você pode entrar onde você for, do jeito que você for, que ninguém vai olhar. Mas quando você começa a interiorizar que sim, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa bacana, que são as crenças criadas para eu experimentar, a experiência experimentar, né? Então, a sua energia vai mudando e você vai entrando num campo de magnetismo, onde você vai começar a perceber e a vivenciar aquilo. Por isso que é muito importante a autoobservação, porque as coisas vão mudando. Então, a forma como eu vejo vai determinar a minha percepção da verdade. E, por ressonância, né, os florais que saíram foram florais do Alasca, que é uma região leve, gostosa, com muita água, e foi o que mais deu ressonância, 90% e 100%. Bruna? A Bruna está lá, trabalhando. Oi, estou trabalhando, mas pode falar. Qual que é a pergunta, meu amor? Estou aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Podem fazer pergunta levantando a mão, viu? Se alguém quiser interagir enquanto a Isabel está apresentando, trazendo, pode levantar a mãozinha, tá? Senão a Isabel pode seguir. Eu finalizando aqui, eu aviso também. As crenças também, elas vão determinar, aliás, elas vão interpretar o mundo dentro das nossas observações, dentro dos nossos parâmetros. Então, vou falar que eu tenho uma colinha de crenças que é muito interessante a gente começar, porque eu vou anotando. Eu tenho uma lista, acho que de umas 300 crenças só de que clientes vão passando, porque eu trabalho com crenças há muito tempo. Então, dinheiro é a raiz de todo problema. Amar é sofrer. Quem nunca ouviu isso? Amar é padecer num paraíso. Eu já estou muito velho para começar alguma coisa. Dinheiro é a raiz de todo mal. Dinheiro é sujo, né? Tira a mão daí. Dinheiro atrai inveja. Eu não sou bonita o suficiente. Eu não tenho conhecimento o suficiente. E isso é tão automático que a gente não para reparar que está pensando assim. Tem um exercício que eu dou para os meus clientes, que é para pegar um caderninho, e você vai escrever os pensamentos que você tem durante o dia. Então, eu não consigo fazer isso. Dali a pouco vem de novo. Eu não consigo fazer isso, você põe um tracinho do lado. Não, eu não consigo fazer aqui. Isso. Vem de novo. Quando você vai chegar no final do dia, eu sou gorda, eu sou baixa, eu sou feia, e várias coisas, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, porque a cabeça fica o tempo todo pululando crenças. Tudo é crença. Quando você vai ver no final do dia, que você vai contar aqueles tracinhos, sabe? Quando vai colocando 1, 2, 3, 4, 5, você vai ver que depois de 12 horas tem certos pensamentos que tem 500 pauzinhos. Eu peguei clientes de ter 1000 pauzinhos naquele pensamento. Então, imagina, se o que você pensa está moldando a sua realidade, você nem percebe que aquela energia
aquele padrão está pulando. Precisa de uma autoobservação, mas de pensamento mesmo, pegar o touro à unha, como eu chamo. Porque aí você consegue mudar. Aliás, eu não gosto de mudar, eu gosto da palavra manejar. Porque muitas vezes a gente tem medo de mudar uma crença. A gente tem muito medo, porque muitas delas foram passadas a nós quando nós éramos bem crianças e por pessoas que eram superiores a nós. Então, a gente carrega muito medo de ser feliz, muito medo dessa mudança. E é uma coisa que eu gosto, principalmente com a Morphos, porque ela potencializa, né? Uma coisa que talvez demorasse 1 ano, você consegue diminuir esse tempo. Mas nós temos que dar permissão também, porque você tem um arbítrio, aquilo fica no seu campo, mas você só vai provocar a mudança quando você parar para perceber que aquilo está permitindo que você mude. Você vai reparar, uma cliente minha agora está sendo muito paquerada. Então, já vou responder para vocês. Somos leais aos problemas familiares, eu estou lendo aqui. Eu tenho uma cliente minha, uma gracinha, que ela falou, nossa, Beca, eu estou achando que todo mundo está olhando para mim, mas está olhando mesmo, porque ela tinha sempre aquela coisa que ninguém olha para mim, eu não tenho namorado, eu estou encalhada, e você vai começando a mudar, vai começando a fazer um trabalho, vai começando a modular, e ela começou a reparar, hoje ela está namorando, você vai reparando que as coisas estão mudando no entorno. Por isso que, às vezes, você fala, não, eu não senti nada, não mudou nada. Mudou sim, começa a observar o lado de fora, você vai ver que mudou bastante coisa. Até com dores no corpo, é muito interessante. Como nós mudamos uma crença? Não foi a pergunta que fizeram aqui no chat? Eu nem vou mexer muito na tecnologia, porque senão eu vou tirar toda a configuração. Mas qualquer coisa pode perguntar de novo, ou a gente no fim responde. Na verdade, eu preciso desacreditar da crença. Eu preciso, porque crença é acreditar, né? Eu preciso começar a ver como é que eu posso provar isso. Quando uma pessoa está em consulta, eu pergunto, como você me prova isso? E ela me dá uma resposta. Mas como prova isso? Mas como você me prova isso? Chega uma hora que ela não vai ter resposta. Mas, então aí você esgotou todas as possibilidades daquela crença. Outra coisa que é muito interessante para você começar a mudar e a manejar as crenças é observa se aquilo é verdade. Começa a ver outras pessoas que têm aquilo ou vivem aquela experiência que são até piores, entre aspas, eu não gosto do julgamento, mas é para poder elucidar bem, deixar claro. E você acredita que tem que ter muita capacidade, ou que tem uma voz maravilhosa. Há muitos cantores que provam que eles não têm nenhuma voz maravilhosa e fazem sucesso. Eu acho que foi. Oi, Como Isabela. que você está falando, Bruno? Oi, agora voltou. Você deu uma travadinha no. Tem uma coisa que as pessoas falam que não tem emprego. Como que não tem emprego? Mas se você não tem, você acredita, né? A sua ação vai ser escolher os lugares errados para entregar currículo. Vai ser escolher as pessoas erradas. Você vai ter 2 baladas para ir, se você está querendo conhecer alguém, e você vai na errada. Você faz a escolha de onde não tem ninguém para você. Então, é muito importante esse nível de percepção, porque a nossa consciência transita, né, entre níveis perceptivos, segundo alguns estudos, mais de 1000 vezes por segundo. É muito rápido. Então, é muito interessante, é por isso que eu também gosto do nosso equipamento Morphos, porque ele ajuda a caçar isso mais rápido, né?
a fazer a nossa percepção reparar naquilo. Não sei se eu respondi a pergunta que tinha feito. Alguém quer fazer mais alguma quer perguntar mais alguma coisa? Aí outra coisa, mudar a crença. Não existe passado, só existe presente. Não existe futuro, só existe presente. Então, se eu quero mudar alguma coisa, eu preciso decidir agora que eu não quero mais pensar nem agir daquela forma. Eu sei que muitas coisas são difíceis, porque você decide, passa 2 dias, você volta ao comportamento anterior. Sustentar certas decisões, que é uma coisa mais difícil, que eu gosto dos florais para isso, para ajudar a trazer sustentação nas nossas decisões. E com a potencialização do equipamento, né, porque a Morphos potencializa as nossas intenções, potencializa aquilo que a gente quer, então fica muito mais fácil, 1 milhão de vezes mais fácil. Eu trabalho com isso há 30 anos, e com a Morphos a questão de 6 meses, eu ainda sou bebê, mas a diferença é crucial. A mudança de uma semana para outra com um cliente é impressionante. Quando a gente pensa em crenças muito doutrinadas, já deixo você falar, Bruna, quando você pensa em muitas dogmas que vêm de pessoas de autoridade, a primeira crença que você tem que instaurar, na minha visão, tá, e que tem funcionado, é você começar a dizer para você, já respondo, é você começar a dizer para você que você pode ser diferente, que você cresceu, e que você agora pode, se permite criar uma nova vida, um novo momento, uma nova crença. E fazendo isso de forma leve, aos poucos. Então, perguntaram aqui quais são esses florais. Então, florais não são remédios, eles são essências vibracionais. Então, eu sempre digo que o que cria dor de cabeça numa pessoa não é a mesma coisa que cria dor de cabeça em outra. Então, para cada um é um composto, tem que ver o que ressoa com cada um. Como a Bruna falou, eu fiz uma medição para um grupo, então esse grupo forma uma consciência só. Então, deu uma série de florais, né, de flores, que vão ajudar as percepções desse grupo, e 2 elixires compostos que são feitos por mim. Então, não dá para responder essa pergunta, olha, toma isso, toma aquilo, toma aquele outro, porque não é assim que funciona, né? E a Morphos nós temos a vantagem de poder medir a ressonância do que é melhor para a Patrícia, do que é melhor para a Ana, do que é melhor para a Bruna, e assim a gente fica um pouquinho mais assertivo. Isabel, Oi? vou pegar um pouquinho a palavra. Com relação ao que ela trouxe ali, das crenças, ela trouxe alguns exemplos, né? E eu gostaria também de trazer algumas que já foram identificadas de forma complementar, tá? Veja que Isabel, ela fez o trabalho dela, da casa dela, eu fiz a minha parte aqui da minha casa, usando o mesmo testemunho, que é o grupo, como uma consciência única, e o mesmo rótulo, o mesmo tema, que são as crenças limitantes. Tanto ela quanto eu já intencionamos, antes de iniciar o trabalho, esse trabalho conjunto, esses 2 olhares, certo? Ou seja, eu intencionei encontrar aquilo de forma complementar ao que ela já estava trazendo, e a mesma coisa ela fez lá. E assim a gente consegue enviar um tratamento que, em si, vai ressoar 100% para o grupo, tá? Então, as crenças que aqui para mim apareceram são realmente
complementares a algumas que ela trouxe, e a maior parte das crenças são crenças ligadas a desculpas. As desculpas que a gente cria para não fazer a mudança, para não realizar o que a gente deseja, certo? Então, o mecanismo, sim, de sabotagem, né? Então, é aquela coisa do é mais forte do que eu, é mais forte do que eu, por quê? Porque está no hábito, está num nível do nosso ser que vem realmente daquela repetição da fase tenra da nossa vida. Então, aquilo que tem como, e ela até crenças que vêm da mãe, crenças que vêm do pai, tudo isso alimenta, tudo isso nos alimenta desde o ventre, né? E a gente, inclusive, chega a nascer numa determinada família, não só por questões que vêm, né, de um passado de entrelaçamento de relações, mas também por ressonância com as crenças daquela família, daquela cultura. Então, a gente sempre chega para dar continuidade nesse trabalho de aprimoramento. E aqui a crença ligada à desculpa deu 100%. Tá? Então, crença também, por exemplo, aqui uma que apareceu, já é tarde para começar, ou então para recomeçar. Quando é tarde? Se a gente realmente está vivendo uma experiência que não tem passado, presente e futuro. Isso é a nossa visão de terceira dimensão, quarta dimensão. Mas, na realidade, a gente está aqui vivendo de forma espiral uma experiência que pode começar e recomeçar a hora que a gente desejar. Agora, se a gente tem encurtido, enraizado, que a gente já não tem mais idade, pronto. Essa desculpa é a melhor que tem. É a melhor que tem. Ah, mas eu não tenho condição porque eu não tenho mais mobilidade. Eu quebrei uma perna, eu quebrei um braço. Gente, quantos atletas são paraplégicos? Quantos e quantos atletas a gente tem nas Olimpíadas fazendo coisas absurdas que nem eu, que tenho 2 pernas, 2 braços, faço. Entende? Então, aí se mostra, de fato, o poder da crença. Se eu assim entendo, eu assim determino a minha vida. Agora, o convite é: quais são as crenças que podem me levar aonde eu quero chegar? E quais aquelas que me prendem a continuar manifestando o que eu não quero? Então, a gente tem esse poder. É difícil? Não. É fácil? É outro tipo de crença. Se a gente se dedica, a gente vai alcançar, vai conquistar. Obstáculos vão aparecer? Não. Mas, gente, são oportunidades. Se a gente vê os nossos obstáculos como oportunidades, a gente segue, a gente não para. Não é uma pedrinha ali, a primeira pedra que eu encontro na minha caminhada que vai me fazer parar a minha caminhada. O primeiro desafio que eu encontro vai ser aquele que vai dizer, chega, aqui é o fim da trilha. Não, eu tenho como desviar, contornar aquela situação. Se assim é o meu propósito, se assim é o meu desejo, certo? Então, assim, aqui também tem, além disso, algumas crenças ligadas também à questão financeira, né, que não se deve desejar riquezas, que mudar dá muito trabalho, né? Então, sempre a gente tem que retomar ao ponto principal. Dá muito trabalho? Bom, então eu não quero, né? Porque se eu quisesse, eu não ia me preocupar com o trabalho. Eu iria entender aquilo como algo que pertence à caminhada para chegar até onde eu desejo chegar. E todo dia um pouco, eu chego lá, não é? Então, só para trazer um pouquinho mais também, assim, de exemplos do que eu fui checando aqui, enquanto a Isabel ia trazendo, e falos, né?
a estar fazendo essa prática. Gente, é só com a prática da autoobservação que a gente consegue realmente acessar o nosso poder criativo, o nosso poder de transformação. Então, a gente pode ter inúmeras justificativas, que aí entram nesse grande corpo do grupo da desculpa, para não realizar algo. Inúmeras. No entanto, se a gente tiver apenas uma crença que nos permita mexer e mover com todas as outras, ela já é o suficiente. Certo? É aquela questão da fé, com a qual eu realmente me conecto com tudo que eu vivo. E aí pode ser uma crença em Deus, pode ser uma crença em qualquer tipo de religião, que nos ajude a construir, a criar aquele caminho de realização. E quando a gente chega na nossa meta, outras metas, elas surgem também, porque nós somos esse tipo de ser. É um ser que está em constante movimento. Quando a gente chega num ponto em que nada mais faz sentido, a gente desencarna também. É um processo da vida, né? A vida, ela vem e ela passa por transformações até chegar num momento em que a gente precisa de uma outra transformação que necessita do desencarne. Então, a gente faz essa transição também. Fala, Isabel. Eu ia colocar duas crenças que são muito comuns hoje em dia, e que a maioria tem, é que se eu conquistar isso, eu vou ter que conquistar alguma coisa, eu vou ter que perder outra. Ou então, nesse momento político, ou nesse momento do país, não dá para fazer certas coisas. Então, se você para observar, tem muita coisa rodando, né? Sem a gente observar e olhar para aquilo com um pouquinho de carinho. Com certeza. Gente, vamos fazer o seguinte agora, tá? A Isabel pode apresentar os florais aí que você está usando para o balanceamento aqui na Morphos, e eu vou fotografar também. Na realidade, até o índice que eu fiz aqui, já vou realizar um outro rastreio, tá? Mas eu vou fotografar depois e vou colocar no grupo como uma forma... Deixa eu ver se dá para ver. Dá para ver? Dá para ver um pouco? Não dá para ver? Não, não, querida, mas você pode trazer, de repente, o floral e mostrar para nós aqui. Eu vou E fazer. aí você fala um pouquinho sobre ele. Bom, como eu falei, vieram florais do Alasca, que eu vou colocar aqui na nossa mesinha, na nossa maquininha aqui, o equipamento, né? Não podemos falar mais. Puxa a Morphos mais próxima de você, Isabel. Isso, um pouco mais ainda. Um pouco mais. Perfeito, já dá para ver um pouco melhor. Então, aqui está o texto, tá? Vocês, né? O grupo todo, que é o testemunho, como a gente chama. Aqui. A emissão a gente já não vê, viu? A emissão a gente já não consegue ver daqui. A emissão não? Não. Melhorou um pouquinho? A emissão dá para ver no da Bruna. Na emissão eu coloquei que todos desse grupo recebam o melhor que desejam, que se limpe as crenças. Eu sempre coloco essa intenção para os meus clientes, né? Que eles possam perceber, que possam vir as coisas do inconsciente, tem uma intenção aqui, tá? Crenças limitantes negativas, deu ressonância com uma ametista, e o primeiro que saiu foi o protetor, aqui. Ele é um floral do Alasca, tá? Que eu vou colocar na caixa, que fica mais fácil. E ele, como diz o nome, ele é um guardião, ele é um protetor. Ele cria um campo de força em volta de você, para que você possa
olhar para o seu autoconhecimento, porque nós temos muitas interferências. Então, ele quebra um pouco dessa interferência e põe você num estado mais perceptivo. O outro é chamando pelos anjos. Cadê? Está aqui. Ele, como o nome diz, é para você fazer contato com o amor, com a orientação interna, com a proteção, pede proteção também do reino angélico. Ele é uma energia tão leve, tão suave, tão amorosa, ele traz serenidade, muita serenidade. E é interessante que quando você tem serenidade interna, você intensifica a serenidade no seu ambiente. Está vendo interferência aqui. O outro que deu foi o purificação. O purificação, ele também limpa o campo de energia, mas ele emana para os ambientes a partir de você. E ele movimenta toda a energia que estiver estagnada, que eu falo que são as crenças persistentes, são energias que estão paradas, que não se movimentam, crenças de limite mesmo, de estagnação, tá? Esse aqui é um floral que eu gosto muito, que também deu sintonia, é um floral de Saint-Germain, que é o Prosperidade. Prosperidade é a arte de manifestação. Então, ele vai trazer mais amor, mais disposição, mais percepção, até para você ir aonde você deve ir, tá? Ele mexe com crenças de limite, sempre, porque você não acredita que você pode. Estes dois são do meu conhecimento, os meus blends, como eu chamo, os meus eureka, porque eu chamo eles de eureka. Este, que eu chamo de número 1, ele está para abrir a mente, para permitir novas experiências. Permitir escolher. É para mudanças, assim, para você deixar de ser um sobrevivente sofrido, a passar a ser um explorador interessado. Essa é a definição que eu dou para esse blend de energia, né? Porque aí você começa a fazer as conexões, perceber as conexões e enxergar o que você faz conscientemente, né? Ele vai trazer uma verdadeira sabedoria a seu respeito. Depois eu respondo. Este outro, número 2, eu chamo ele de manifestação. Ele vai dar um empurrãozinho, né? Como uma águia que vai empurrar você lá do penhasco. Ele chama de manifestação porque ele tem algumas frequências assim. Eu crio a minha realidade. Eu posso criar a minha realidade. Eu crio a minha realidade de forma amorosa, porque todo mundo tem muito medo dessa mudança. Eu crio a alegria, eu crio o amor, eu atraio tudo isso para a minha manifestação. Conforme eu vou atraindo, eu vou me motivando a mais. Por isso que eu acho interessante um composto vibracional para que você comece a ter coragem para cada vez ir mais. Eu manifesto o meu potencial. É para isso. As minhas cartinhas dos chakras, porque o alinhamento dos chakras sempre é importante. Eu tenho uma frequência para chakras, mas eu não trouxe de Bragança. E a cor que deu é violeta, que é a energia da transmutação, né? Que depois a gente coloca aqui, já está na pedrinha, mas, né, que eu estou com uma ametista aqui. E eu também, deixa eu colocar tudo que nós falamos sobre crenças aqui nesse meu cartão, para ajudar, e eu coloco, vou usar um card interessante que chama Visão Remota, que é para ajudar todos vocês a
pegarem as crenças no ar. Vai trazer para vocês essa percepção de aonde eu estou operando. Quem está perguntando, a forma de tomar seria a forma energética? Você tanto pode tomar, fazer um composto, mas a maioria deles não existe em farmácia, só o Prosperidade. Não sei se o Guardian eles estão trazendo para o Brasil de novo, porque muitos deixaram de, né, as farmácias, os importadores, deixaram de importar muita coisa que eu tenho, né, porque eu tenho um filho que mora fora, e eu trago mesmo de viagens. Mas eu posso passar a fórmula, quem quiser eu posso passar o índice, você pode colocar na Morphos, mas normalmente a gente manda por emissão. Na medição, para mim, vai ser emitido sempre, né? Mas para emitir 4 vezes por dia, né? Então, durante 15, não sei se combina com a... Depois a Bruna vai medir o dela, né? O meu aqui, posso falar? Pode? O meu aqui, ele está saindo para o presente, né, também, é um envio que está sendo feito para o agora, e ele vai reverberar durante 24 horas consecutivas, durante 5 dias, tá? Então, aqui é o índice que eu fiz o rastreio agora, enquanto a gente está escutando você, tá? Então, esse índice, ele veio para trabalhar de forma complementar, que a Isabel já apresentou aqui para nós inicialmente, e ele vem também para potencializar todo o campo de mudança, certo? É essa leveza com a qual a gente está trazendo aqui hoje esse tema, para que a gente possa realmente entender que a crença, ela é algo que a gente tem como uma conexão dentro de um contexto bem enraizado e que a gente pode, sim, pela nossa vontade, vejam que é uma ativação de vontade a partir da decisão, começar a mudar. Em quanto tempo isso pode vir a se configurar em uma nova experiência, a gente não tem como dizer, olha, vai ser para o Carlos Henrique, vai ser em 2 dias, porque o Carlos já está aí nessa jornada há mais de 50 anos ou 30 anos, entendeu? Para a Isabel, que ela já tem aí 40 anos de experiência com florais, com isso. Para a Isabel, ela em 2 horas ela já tem o resultado que ela quer. Mas não é bem assim. Mas o que a gente tem como parâmetro real é que a gente está cada vez mais sintonizado com o momento, sabe? O time da coisa. A gente consegue realmente falar, nossa, isso aqui estava sempre aqui e eu não considerei. Entende? É realmente uma oportunidade de estar refinando a nossa percepção. E quando a gente fala, eu quero mudar essa crença, não importa quantas vezes alguém me joga um balde de água fria na minha cabeça para me mostrar que ela ainda está ali. Entendeu? Mas eu vou continuar trabalhando nisso. Eu vou continuar me alegrando com cada momento em que eu percebo que eu já conquistei um pouquinho mais daquela nova vida que eu quero. Entende? E essa repetição, porque é isso que a gente faz aqui no nosso dia a dia, a gente repete um caminho, a gente repete. Quanto mais a gente repete para nós, não só assim, repetir uma nova crença verbalmente, não é só isso, né? Não consiste somente nisso, consiste em repetir o processo. Então, qual é o processo? Estou me observando, percebi algo, eu celebro que eu percebi aquilo e consigo, a partir daquele momento, ajustar minha conduta, ajustar o meu sentir
e ajustar o meu pensamento. Então, se eu percebi que eu ainda estou reagindo a algo de uma forma inadequada, que é mais forte do que eu já tenho que celebrar porque eu percebi, porque antes eu nem percebia, entendeu? Antes eu nem percebia, agora eu estou percebendo. Depois de perceber, então eu tenho a opção, de uma certa forma, de me consolar, de me redimir. Falar, olha, tudo bem, eu tenho a oportunidade de ser generosa comigo mesmo, generoso comigo mesmo, e falar, a próxima vez eu vou pegar antes. Antes disso acontecer. E isso vai virando um hábito, gente. Isso vai realmente moldando uma nova semeadura, uma nova crença, um novo padrão informacional que vai permitindo a gente cada vez mais acessar com facilidade, alegria e glória tudo aquilo que a gente deseja. É uma mudança arquetípica, é uma mudança de uma forma, de um padrão. É fácil voltar para ele quando a gente não está atento. Então, quando a gente começa a estar atento nesse orar e vigiar e com leveza, a gente começa realmente a perceber essas crenças e começa a dizer, tudo bem, até aqui você me configurou, daqui para frente eu que vou configurar. Eu é que vou configurar você. Entende? É que nem o medo. Quando a gente percebe que tem medo e ele nos paralisa, a gente fala, poxa, esse medo ainda está aí, mas eu vou botar a linha de contorno nele aqui, ó, daqui para lá, entendeu? Daqui para lá, porque a gente não destrói, a gente não descria, a gente se desconecta, a gente desafeta, entende? Desafetar é desconectar daquela crença, daquilo que não está me fazendo bem, e me conectar, dar foco àquilo que me faz bem. Quando eu começo a dar foco, eu nutro aquilo, eu faço aquilo que a gente chama de impregnar energeticamente, magnetizar cada vez mais uma nova crença, para que ela venha a ser o caminho neurobiológico por onde a minha consciência escolhe agora viver, escolhe agora repetir e criar. Então, é um processo que vem realmente dessa tarefa de autoobservação e que vem desse pensar decidido a um novo caminho. É prática, gente. Não é milagre, é prática. Então, a gente está aqui com esse objetivo de praticar, e tudo que a gente traz pela Morphos é para facilitar esse processo, é para sustentar vibracionalmente, frequencialmente, informacionalmente esse processo dentro do campo de todos que aqui estão, de todos que aqui escolhem estar, escolhem se conectar. Isso, para uns, é a última garrafinha do pacote, que a gente fala, é o quanto necessário para dar uma virada enorme na vida. Para outros, ainda vai ter um pouquinho mais aí de estímulo, mas todo mundo chega lá. Precisa saber aonde quer chegar, certo? Precisa saber aonde a gente quer chegar. Fala, Isabela. E precisa manter atenção, porque a atenção faz tudo crescer, é o link que gruda, né? Então, tem que ter atenção na nova, naquilo que eu quero ver, que eu quero experimentar. A coisa vem de novo, aí você fala assim, isso não significa nada, porque agora eu escolho isso. No começo vai fazer muitas vezes, depois aquilo vai perdendo a força. E um detalhe, não fica conversando com a crença velha, porque você fica alimentando ela. As pessoas ficam numa conversa lá. Não, isto não significa nada. É como você vê uma lata de lixo na rua, você vê o lixo, você não carrega. Então, a mesma coisa, você faz de conta que as crenças que você quer mudar, elas são uma latinha de lixo que você não vai carregar para casa. Eu agora escolho pegar a criança, ensinar mesmo, né? Eu agora escolho de forma diferente, e falo o que você escolheu. E você também vai mantendo a sua atenção, seu foco e a sua energia.
E minhas alunas sabem, né? Pensamento é energia com endereço certo. Então, tá tudo certo. Perfeito, Isabel. Gente, eu gostaria de ter aqui uns minutinhos, agora são 9h20, quase 9h20. Eu acho que seria legal escutar um pouquinho de vocês, para saber como vocês chegaram, como vocês estão saindo, se alguém aqui gostaria de compartilhar algo. Eu estou com os microfones aqui abertos para que vocês possam utilizar desses minutos até aí umas 9h30, 9h40. Se assim vocês tiverem a necessidade, vai ser uma alegria para nós aqui também, tá? Então, ficam aqui coração e ouvidos abertos e já agradecendo mais essa noite junto de todo mundo aqui, viu? Agradecendo muito aí. Agindo, vocês possam cada vez mais estar não só realizando essa prática, como também compartilhando, certo? Ali o grupo, eu trouxe hoje esse silenciar durante a tarde, porque realmente a gente tem aí muitos processos, todos nós temos, de ganho, de dúvidas e ganhos de consciência, e o grupo ele está ali disponível para isso. O objetivo dele é isso, é começar a trocar essas partilhas de observação de si, para que a gente possa não só alimentar esse processo de despertar do grupo para o objetivo do grupo, como também colaborar para que todos possam, nesse salão de espelhos, vejam o que eu estou falando aqui agora, o grupo é um salão de espelhos. A minha partilha do que eu estou vivenciando, quando eu compartilho no grupo, pode ser esse quantum energético para uma outra pessoa que a gente nunca viu na vida. Uma percepção que vem de mim, do Carlos, da Isabel, da Deise, da Ana, compartilhado no grupo, pode ser a informação que alguém precisava para poder dar uma virada na vida. Tá? Então, esse é o objetivo do grupo, ok? Inês, pode falar, querida. Acho que deixa eu consigo abrir teu microfone aqui, só um instantinho, para ajudar aqui. Inês. Vamos ver. Vai, será que caiu? Aqui. Para mim, o teu áudio aqui era para estar funcionando. Não está funcionando? Você pode tentar entrar de novo. Ah, deu certo. Deu Agora certo. deu. Perfeito. Não, eu só quero agradecer, muita gratidão, tá? A aula de hoje foi fantástica, você é perfeita, sabe, nas suas explicações. A Isabel também, nos florais também, achei fantástico. É só gratidão, sinceramente, só gratidão mesmo. A aula hoje foi fantástica, muito boa, só gratidão mesmo, só isso que eu queria falar. Gratidão Inês, sempre. você fala de onde, querida? Você fala de onde? Eu estou falando de Alfena, sul de Minas. Alfenas. Que bom. Seja bem-vinda aqui, sempre, viu? E assim, eu não sei há quanto tempo você está no grupo, se essa é a primeira vez que você está no atendimento, se você já assistiu algum, né? A ideia aqui é a gente poder estar compartilhando dos nossos trabalhos e também do que a gente já percebe nos atendimentos que a gente faz, mas mais do que isso, é poder colaborar nesse processo, essa nova realidade que cada um deseja construir, tá? Então, não seria assim uma aula, mas é um atendimento mesmo. A gente Não, perfeito mesmo. Não, eu faço parte do grupo desde o início, sabe? Mas nem sempre eu posso assistir as videoaulas, né? Mas, assim, assisto depois. Mas hoje eu estou aqui presente,
E achei assim, nossa, sensacional, muito bom, sabe assim, maravilhoso. Muito bom mesmo. É só gratidão mesmo que eu posso falar. Tá? Eu Gratidão. agradeço você, a Isabel, pela explicação dos florais, que eu achei assim fantástico, né? Porque a gente vê florais e a gente nem sabe direito o que que é. Você vai e vê, e, para que é isso, para que é aquilo e tal. Ela foi super assim, a explicação dela foi ótima, foi muito boa. E você não tem o que reclamar, né? Você é ótima também, né? Tanto faz uma como a outra, perfeito. Eu só tenho que agradecer mesmo e muito obrigada, gratidão. Gratidão, querida. José, tá contigo, querido. É? Tá me ouvindo? Será que travou? Ouvindo. Opa, boa noite, gente. Olha, eu só tenho para vocês também agradecer, né? Foi muito bom, né? E no momento que você estava fazendo aí, eu saí um pouco da tela para tirar um cochilo, que estava dando sono. E enquanto a Isabel estava falando dos florais, eu estava cochilando e, nossa, estava puxado mesmo. Mas foi muito bom. Eu fico muito agradecido mesmo. Gratidão por você, pelo trabalho que você faz, maravilhoso. Esse trabalho maravilhoso que faz para todos nós, né? Porque não é só para nós aqui. Eu sei que todos que estão no grupo e muitos mais que estão em volta. E eu só agradecer mesmo. O trabalho de vocês é maravilhoso, né? Tanto das duas, né? Da Isabel como da Bruna. Gratidão, José. Gratidão mesmo. Eu estou Gratidão. sentindo muito bem, estou muito tranquilo. Graças a Deus, desde que eu entrei no grupo, já entrei bem e agora estou melhor, né? Entrei bem e estou melhor. Graças a Deus. Muito bom o trabalho de vocês. Parabéns. Vamos que vamos. E é muito bom contar com seus bons dias lá no grupo também, viu? Muito obrigado. Obrigada. Bom aí pela presença, pelo carinho e pela energia sempre positiva que você acorda, né? Você acorda e já Isso, traz gratidão. o seu bom dia, isso é muito bacana. Também A tenho a gente tem que ter, agradecer, viu? é isso mesmo, a gente tem que ter o pensamento positivo. Não, não existe nada que tire a gente como diz, da posição que está, né? Quando você está bem, tranquilo, não tem nada. E outra coisa que a Isabel tem falado, e você também tem falado, é as crenças, né? Uma das crenças que deixa a gente para trás, né? Meio triste, é a crença do medo. Você eliminou o medo, pronto, não tem mais nada. Você vai embora. Eliminou o medo. Esse é a crença mais forte que tem, é o medo. Então, graças a Deus, essa daí eu sinto, não tenho mesmo, não tenho. É uma maravilha. Pode ser outros tipos de crença, mas esse daí não me pega mesmo. Então, o momento é só alegria. Por isso que os meus bons dias é sempre de alegria mesmo, na parte da manhã, para todas as pessoas, levando energia e alegria, sempre, sempre. Gratidão por vocês também. Gratidão mesmo. Perfeito. É isso aí, gente. O medo, ele agarra a gente de um jeito, né? E a gente se esconde. É aquilo que a gente Não. poderia estar compartilhando, levando de bom para o mundo, a gente deixa de fazer, né? Então, realmente, o medo é um cara que a gente precisa, nem a Isabel falou ali, né? Não é ficar ali num bate-papo com medo, né? Remoendo, remoendo, remoendo. Falar, opa, você está aí? Beleza. O que é que você me ensina? Estou disposto a honrar e realmente aprender o que você tem para me ensinar, mas daqui para frente eu aqui vou dizer como vai ser, entendeu? O medo, ele está ali para nos recordar, né, gente? Recordar de caminhos que a gente percorreu, que não foram de sucesso. É um parâmetro, gente. Se a gente coloca o medo no lugar de parâmetro, ele fica no lugar de honra dele, de poder dele, que é nos trazer a consciência do que a gente precisa em cada momento. Mas, tirando isso, a gente tem que assumir as rédeas, né? Assumir as rédeas e tocar a vida.
né? Com muita alegria, com muito amor, com muita gratidão, porque é isso que realmente abre portas, portões, e nos conecta com o que a gente tem, né, como necessidade para o próximo passo. E assim a gente caminha, segue a jornada, tá certo? Gente, alguém mais gostaria de estar trazendo aí a sua consideração? Ou a gente pode desejar uma ótima noite a todos. Gratidão, Carlos, gratidão também. Eu desejo para vocês uma ótima noite para vocês, um beijo no coração de todos vocês, muita luz, uma ótima noite para todos, para todas. Namastê. Gratidão. Encerrar essa transmissão, desejo noite abençoada para todos vocês. E qualquer necessidade, qualquer dúvida, qualquer troca, é só trazer.